Viu? Paulo Rogério, advogado, está aqui hoje no estúdio para bater um papo conosco de um fato que aconteceu, um resultado final ontem através do seu trabalho, começando bastante jovem aí na área de advocacia e já tendo o primeiro passo aí vitorioso com um sinal que já mostrou a sua competência. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro Claro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 90 FM. Sempre uma alegria, né, Pedro, retornar a essa casa. Essa casa que é sua, né? A casa que a gente ajudou a construir aí há mais de 15 anos. É sempre uma alegria voltar aqui, rever os amigos. E hoje, trazendo essa informação de relevância, né? Quero registrar o Dr. Pedro Henrique Garcia, que é o nosso presidente da 20ª subseção da OAB aqui em Rio do Rio Pardo, que estaria conosco aqui também, mas em virtude de compromissos assumidos junto à ordem, ele não se fez presente. O Pedro que foi parceiro, né? Que foi parceiro e encampou essa batalha junto comigo aí. Então estamos juntos, né? No ano passado. Ele mandou um abraço a você e, eu agradeço. E aos seus ouvintes, aos ouvintes da 90. Eu quero pedir desculpa também, Pedro, que ontem essa decisão ela foi proferida às 18h36 e nesse inteirinho aí eu estive com alguns amigos, até falei contigo, a gente falou pelo WhatsApp. Minuto antes, né? E também alguns outros órgãos de imprensa aqui da cidade, que às vezes as pessoas ficaram chateadas comigo e falaram, mas você não passou. O que acontece? Essa informação, obviamente, primeiro a gente tem que passar para a família, passar pro cliente, no caso o Robertson, e você sabe, ele passou por está passando aí, recuperando uma situação bem difícil nos últimos dias. Ele está internado no hospital da Cacemes. Ele passou aí por uma cirurgia delicadíssima no coração, né, implantação de 2 pontes mamárias. Ontem ele implantou um marca-passo que agora vai levar para o resto da vida, e a gente não poderia, né, até por uma questão ética, soltar essa informação antes de chegar nele. Antes que a gente conversou com o médico achou melhor falar logo de uma vez, e por volta das 20h40 nós tivemos essa notícia. Já tinha lá da família, a gente passou para a família. É normal que a família fique empolgada, ele se emociona bastante com essa informação, né? E aí sim a gente passou. Então, pedi desculpa a alguns amigos e órgãos da imprensa aí que ficavam, você tinha informação, não passou, então eu não poderia ter passado. Mas o que é a informação, Pedro? Vamos lá então para a informação. O advogado Paulo Rogério vai trazer agora ao vivo na 90. Então, é um processo de quando ele foi prefeito, né, do ano de 2012, que ele foi condenado à suspensão dos direitos políticos há 5 anos, e essa condenação ela se deu no ano, aqui na primeira instância foi no ano de 2018, e na segunda instância que o tornou inelegível foi em 2020. Então ele estaria inelegível até o ano de 2020. Não inelegível, né? Mas com a suspensão dos direitos políticos, você não pode nem ter filiação partidária, não pode votar, não pode fazer nada, além de outras combinações, vamos tirar passaporte, praticamente trava a vida da pessoa. Então é um processo, e eu vou cometer uma inconfidência de falar até em primeira mão. Eu hoje estou com 49 anos de idade, comecei minha faculdade de Direito com 43. Tinha outras profissões, até 20 anos atrás eu até iniciei a faculdade de Direito, e na época eu trabalhava no banco, o horário não batia, eu tive que, na época... Recuar, né? Recuar do sonho. E esse processo, eu confesso para você, foi um dos motivos que me motivaram a retomar a faculdade. Em virtude da maneira com que foi conduzido esse processo, e o voto aqui de 25 páginas, ele é muito claro, ele é muito cristalino com relação a isso. Então... lógico, a gente tem todo respeito, e é necessário que o Ministério Público ele atue, né, em tudo aquilo em que ele for provocado, que ele levante, que ele faça as investigações, os inquéritos e ofereça as denúncias quando elas merecem ser apresentadas, mas desde o princípio, e na época, você sabe, eu fui até secretário de Finanças do Robertson, fui testemunha nesse processo que tem mais de 800 páginas. Então o que aconteceu? Naquele final de mandato, algumas contas atrasaram alguns dias, e com a Cacemes não foi diferente. Porém, foi pago a Cacemes e não deram baixa, e suspendeu o atendimento por um dia. No dia 7 de novembro de 2012, naquele dia, quem era servidor público
da Prefeitura de Ribas e procurou a CACEMES para ser atendido, ele não foi atendido, né, naquele dia. E não foi por erro da Prefeitura, que já havia sido pago, a CACEMES que não deu baixa. E, obviamente, quando essa informação chegou para a gente na Prefeitura, o tesoureiro, na época, entrou em contato e foi resolvido no mesmo dia. No dia 8, o atendimento foi retomado. Porém, são duas servidoras que foram fazer consultas nesse dia 7, se sentiram lesadas no direito delas, né? E, através de um advogado, procuraram o Ministério Público e foi feito todo esse procedimento que levou à condenação a 5 anos de direito político, a perda do cargo público e outras sanções administrativas. Na época, esse processo foi para o Tribunal de Justiça. O Robertson já não era mais prefeito, na época ele já estava desassistido de advogado. A gente sabe que um processo não é barato, né? E o processo foi a revelia e ele teve essa condenação. E em virtude disso, também, como eu disse, foi um processo que me incentivou. Eu li várias vezes, conheço cada página, cada vírgula desse processo. E no começo do ano passado, em 2022, eu entrei nos quadros da OAB e com 10 dias já de OAB a gente fez essa inicial junto com o auxílio, repito mais uma vez, do Dr. Pedro Garcia, que é um conhecedor espetacular da lei, não à toa hoje um exponente na advocacia, um jovem em Ribas do Rio Pardo, presidente já da nossa OAB. E esse não é um recurso, é uma ação nova, porque já estava transitado julgado, ele já estava cumprindo a pena, quer dizer, já era coisa julgada, não caberia mais recurso, né? Como ocorreu a revelia, isso não foi nem julgado no STJ, aqui em Campo Grande mesmo. E essa ação rescisória, você tem até 2 anos para entrar, para que revejam a mesma coisa julgada, mas desde que devidamente fundamentada. Você tem que achar um erro no processo, uma coisa que não foi feita. E estudando, encontrei algumas situações que, discussão com o Dr. Pedro, ele entendeu ser viável, e a gente, faltando 6 dias para que o prazo se expirasse, para que não coubesse mais nenhum tipo de ação, nem a rescisória, que o prazo se esgotaria no dia 28 de fevereiro de 2022, no dia 22 nós protocolamos a ação, foi distribuído no Tribunal de Justiça, o Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar com relação a isso, obviamente foi contra, queria que se mantivesse todas as condenações. E na segunda-feira passada, esse julgamento, foi 1 semana o julgamento, né? O Robertson já estava internado, ele internou, amanhã faz 15 dias que ele internou, então ele internou na quarta, na segunda-feira, esse julgamento iniciou. Obviamente só eu e o Dr. Pedro tivemos esse conhecimento, a gente não comunicou nem a família para que não desviasse o foco e que ele tivesse a paz para se recuperar. E ontem à noite, no início da noite, encerrou-se esse julgamento após 1 semana e a gente teve essa grata satisfação num voto da Lavra, um voto de 25 páginas, do desembargador Alexandre Raslan, que ele foi inclusive promotor de justiça do Ministério Público aqui em Ribas, né? Do Estado do Mato Grosso do Sul, e aqui em Ribas, atuou aqui em Ribas, e inclusive até no Tribunal do Júri aqui, em alguns casos polêmicos, no ano 90, e hoje ele é desembargador. Então essa ação foi da relatoria dele, e nessas 24 páginas ele fundamenta bem. Eu vou ler só um trechinho aqui, Pedro, que ele fala, que ele justifica o voto, né? Que no caso particular dessa ação, não se verifica na conduta do autor, no caso o Robertson, a omissão voluntária, negligência ou imprudência ou culpa, tampouco que este tenha agido com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, o dolo genérico, que é previsto aí nos artigos 10, inciso 10 e artigo 11, caput 1 e 2 da Lei de Improbidade Administrativa. E isso é, para ensejar a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaramento ou dilapidação de bens e haveres do município. Não teve nada disso. Ou violar deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas. Assim, a condenação do autor pelo cometimento dos atos de improbidade previsto nesses artigos configura manifesta violação aos dispositivos legais, além de ensejar penalidades excessivamente gravosas e desproporcionais ao fato que acarretou a propositura da ação lá atrás. Então ele entendeu que não estava presente nenhum tipo de desonestidade naquele atraso de um dia e foi reformado. Então, a partir de ontem,
o Robertson. Quando a gente fala de que teve seus direitos políticos restituídos, às vezes as pessoas falam em eleição, as pessoas nos cobram todo dia. Eu acredito que é você também, você sempre pergunta, e aí, o Robertson vai estar apto a ser candidato? A candidatura é uma outra situação. Hoje, os direitos políticos, você ter seus direitos políticos é você ser um cidadão pleno, você poder exercer, né, a sua cidadania. Né? E outra para a família. Eu entendo, Pedro, que é uma restituição histórica, sabe? A gente, lógico, como administrador, como pessoa, você pode gostar, você pode não gostar. Sim. A democracia diz isso. Por isso que existe a democracia. Eu gosto da água, você gosta do leite, outro gosta do vinho. Então, a democracia é isso, é a gente ter o confronto de ideias. Claro. Essa é uma situação. Se ele vai se organizar, vai ter a saúde para isso, vai ter disposição e o povo também queira que seja candidato, isso o tempo dirá, né? Mas o principal disso é um resgate histórico, a justiça sendo feita, que às vezes a justiça, a gente sabe que tarda, ela tem os caminhos às vezes tortuosos e demorados, mas eu hoje, como operador do direito, eu confio plenamente na justiça, confio nas instituições, né? Confio na lei, e de uma maneira ou de outra, às vezes a gente vê uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do TJ, do Supremo, porque é a coisa que hoje está mais em evidência. Às vezes a gente não concorda, às vezes a pessoa até ofende um operador do direito, um promotor, um ministro, não concorda, mas não é. A lei é isso. A lei é isso. As pessoas fazer as apurações, você ter o direito de defesa, o direito ao contraditório, né? E no final a gente sabe que aquilo que é a decisão final, ela é de acordo com o que está na lei. Então a gente tem que acreditar na justiça. Doutor Paulo, resumindo, se o Robson quiser ser candidato a qualquer um cargo, a vereador, a prefeito, governador, senador, ele está apto. Sim, a partir dessa decisão hoje era o único impeditivo dele, né? Com isso aqui ele retoma os direitos políticos dele. Uma outra ação em que ele havia sido condenado a 3 anos foi com relação também a um fato que acontece em todas as administrações, acontece profissionalmente continuar acontecendo, que é a contratação através de processo seletivo, através de contratação sem concurso público. Na época ele foi condenado a 3 anos, mas isso foi lá em 2017. Já cumpriu. Então isso já cumpriu, isso aí já saiu do escopo. Não tem mais nenhum outro processo. O que tinha com relação à improbidade, a que possa causar esse tipo de sanção nos próximos anos, eu não vejo nenhum. Ele foi citado em algumas situações já de uma administração anterior aqui, mas a gente já, em 2 processos, a gente já o excluiu, e hoje eu não vejo nada assim que possa de novo surgir, até porque ele foi prefeito, o Pedro, ele já deixou o cargo há mais de 10 anos, né? No final de 2012, nós estamos em 2023, partindo para 2024. Então, quase 12 anos, né? Então, eu não vejo nada novo que possa, em um ano aí, surgir, tramitar ao arrepio dos prazos processuais e venha causar algum tipo de problema para ele com relação a isso. Mas como eu digo, repito, a questão de ser viabilizar para ser candidato a prefeito, a vereador ou qualquer outro cargo que seja, isso aí o tempo vai dizer, né? Hoje eu me reservo aqui mais mesmo a comentar a respeito dessa ação que eu e o da liberdade, né? Eu e o doutor Pedro, a gente estudou muito isso aqui e essa restituição histórica, uma restituição histórica, e que ele, daqui para frente, ele possa aí, não que ele tenha baixado a cabeça, mas a família, se a gente sabe que isso aqui afeta a família, afeta uma série de situações, né? É desgastante, ele possa aí seguir sua vida com seus plenos direitos. Paulo, eu te agradeço pela informação, eu sei que a cidade estava aguardando essa notícia, e parabéns para você pelo curto tempo de profissionalismo, né, no direito, de entrar aí como você mesmo disse, depois que o processo surgiu, que você resolveu finalizar o curso de direito. Eu fui testemunha, eu vivenciei esse processo e ele jamais passou pela minha cabeça que eu pudesse atuar nele nessa fase e fazer com que ajudar a fazer, né, juntamente com o Dr. Pedro. Claro, sempre tem que ter uma parceria, né? Chegar nesse ponto. Então realmente foi uma vitória, não deixa de ser uma vitória pessoal, que a gente tem que comemorar também, que sirva de incentivo. Às vezes algumas pessoas também que já tá numa idade um pouco mais avançada, né? Nunca é tarde para você estudar, para você mudar o seu rumo, para você mudar a
a sua história, né? Eu comecei uma faculdade com 43 anos, peguei uma pandemia no meio, peguei alguns problemas, algumas situações familiares, mas a gente tirou isso aí e hoje é uma alegria a gente ver uma fase dessa sendo vencida e a gente sabe que outras batalhas virão, né? E que Deus possa nos abençoar sempre, né? Que é isso. Paulo, muito obrigado você. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Falamos com o advogado Paulo Rogério.